Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Brobot Podcast. Estamos felizes e honrados em receber hoje o senhor João Luiz Mazon, o João Luiz da Aviação Santa Cruz, uma empresa com mais de 60 anos de história, muita coisa boa para contar. Obrigado por ter aceito o convite, João Luiz, e bem-vindo aí oficialmente a Brobot Podcast. Muito obrigado. Quer dizer, bom dia, né? E vamos lá, vamos ver. Quer dizer, eu não tenho muito o que falar, mas vamos ver aí o que você tem aí para mim, né? As perguntas. Eu imagino que não tenha muito para falar. Quanto tempo já na indústria do segmento, né? Quanto tempo no segmento de ônibus? A Aviação Santa Cruz é desde 1958, então nós estamos aí há 65 anos. E você pessoalmente começou quando lá? Eu comecei com 10 anos de idade e fui cobrador de ônibus dos 10 aos 15 anos. Opa. E depois fui trabalhar dentro da empresa mesmo, né? Quer dizer, escritório, essa coisa toda, né? E estamos aí nessa luta desde os 10 anos, eu já vou fazer 74, então há 64 anos, né? Desde o início então, estava lá. Apesar que no momento eu já estou fora do dia a dia da empresa. Quem toca o dia a dia é um irmão mais novo, Francisco. Perfeito. Ele que cuida. Seu Francisco, cliente nosso, cliente Brobot. É isso aí. Muito legal. João, como começou a história da família no segmento? De onde surgiu isso? O meu pai morava quer dizer, ele no Dura sempre foi de, como é que chama, Mojimirim. Ele acabou mudando-se para Conchal, numa época lá em 1948, por aí. E aí, em 1951, 52, ele tinha vendido quer dizer, terra em troca de um hotel. E aí essa pessoa vamos dizer, arrependeu do negócio e deu para ele uma perua Opel. Isso foi início de 52. Deu uma perua Opel 51 para ele, entendeu? E prefeito da época de Conchal lá, né? Em 52. Viu, é uma perua nova e acho que tinha pouco veículo, essas coisas, né? E Conchal foi, no caso, emancipado em 1948, que virou município, né? E aí ele consultou meu pai se não podia levar os alunos para fazer o ginásio em Mojimirim, de Conchal para Mojimirim. E aí meu pai, quer dizer, vamos dizer, aceitou a ideia e começou a transportar os alunos. E atrás dos alunos veio os professores e pessoas que queriam viajar e etc. E de uma perua, 2 peruas, 3 peruas. E aí, isso em 1952, foi até 58. E aí, em 58, que ele realmente montou uma linha quer dizer, micro-ônibus de Mojimirim a Conchal, pediu licença. Na época era o Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de São Paulo, DER, né? Sim. E aí, ele em 58, em 57, final de 57, ele comprou a linha Mojimirim, Conchal, Araras, e essa linha virava para Limeira, Mojimirim, Conchal, Araras e Limeira. Era uma concessão, então, né? Já era uma concessão. E aí que ele fundou, então, a Aviação Santa Cruz. De onde veio o nome? O nome é Santa Cruz, por causa do bairro Santa Cruz. Em Mojimirim tem um bairro Santa Cruz. E a minha mãe nasceu no bairro da Santa Cruz. Tá. E, inclusive, o meu, quer dizer, avô, ele tinha uma fonte de água que chamava Santa Cruz. Sítio, Santa Cruz do Belém, né? E aí essa fonte de água, que entregava água, a fonte Santa Cruz, e o meu pai botou o nome de Santa Cruz por causa disso aí, por causa do bairro. E aí a Santa Cruz iniciou em 58. Muito legal. João, com relação à Aviação Santa Cruz, ela é muito conhecida por ter foco no cliente em si, né? O que você tem a compartilhar conosco sobre esse princípio, né, da Aviação Santa Cruz de sempre estar centrado no cliente? De onde veio isso? O meu pai, ele sempre falava procurar ter ônibus bom, sempre, e de preferência novo, quando dava, para comprar novo. Se não, ônibus limpo, em ordem, arrumado, e motorista sempre treinado, vestido, em ordem, e é porque o passageiro vê o ônibus na estação rodoviária, é isso que ele vê. O cartão de visita nosso é o ônibus.
e não as, vamos dizer, as nossas instalações, escritório, garagem, isso sempre foi, quer dizer, no caso é secundário, entendeu? Então, em primeiro lugar, é o passageiro ser bem, no caso, atendido. Então, a gente procura sempre ter frota nova, renovar constantemente a frota, para o passageiro ser bem atendido e ser atendido com a maior presteza possível. E nós sempre prezamos, nós não queremos ser o maior, mas queremos estar entre os melhores, entendeu? Entre as 10 melhores empresas do país. Isso é importante. Ó, né? Como se diferenciar nesse sentido, né? Quando a gente pensa ônibus, é commodity, né? Todo mundo pode comprar da mesma Marco Polo, vamos dizer, né? Como fazer algo para diferenciação competitiva quando a gente pensa nesse segmento? Você tem que procurar surpreender o próprio cliente, vamos dizer, procurando inovar, entendeu? Procurar ouvir os clientes e ir de encontro, entendeu? E sempre fazendo coisas novas, até coisas que, quer dizer, surpreende eles mesmo, né? Apesar que nesse aspecto, o meu irmão Francisco daria muito mais informações do que eu estou fora. Eu já vou fazer 74 anos e eu já estou fora do dia a dia há uns 10 anos. Vou lá uma vez por semana, 2 vezes por semana e tal, né? Mas o dia a dia da empresa quem toca é ele, né? Mas nós temos sempre que atender da melhor maneira possível, inovar ao máximo, procurar meios, inclusive agora mesmo, porque depois como é que chama? Pandemia, vamos dizer, nós voltamos praticamente, quer dizer, faturamento voltou a ser o mesmo porque aumentou o valor das passagens, lógico, e o custo também subiu. Mas o número de passageiros até hoje é 20% a menos do que em 2019. Tem linha com 15, 18, 20, 22, 25, em média, em torno de 18 a 20% a menos o número de passageiros. Interessante, sim, de mas é que nós conseguimos diminuir muito o custo durante a pandemia. Então, o nosso custo hoje graças a Deus, ele está bem baixo, ele está bem, assim, no mínimo possível. E aí, você tem que ganhar para dentro, não adianta ganhar no seu custo, para poder ter margem, entendeu? Porque para cobrar mais, não dá, porque hoje em dia tem muitos entrantes, muita coisa, entendeu? Então, interessante. E pensando nessa questão de experiência do cliente, né, a gente até está passando por esse momento, um momento até muito especial da Brobot, que nós lançamos esse mês a nova plataforma de utilização para o cliente poder acessar as multas num painel 100% focado. E isso que você falou sobre ouvir o cliente, né? Isso foi muito vivo nesse processo que a gente fez atualmente. A gente ouviu todos os clientes, o que eles queriam enxergar no painel, o que era essencial, o que não fazia sentido, e a gente conseguiu construir uma plataforma nova para ele poder, de fato, ter uma usabilidade coerente para ele. Porque a gente tem uma estrutura gigante aqui por trás, né? Como você lá estava falando, a garagem, o escritório, tem um monte de coisa. Mas o que toca o cliente, né? O que o cliente tem o contato é o ônibus lá na rodoviária, é o motorista, é a experiência, né? E o cliente não consegue enxergar aqui do nosso lado o que a gente tem de desafios e de gente no desenvolvimento, no suporte, na operação. Para ele o quê? É aquela cara do painel, o sistema que ele usa, né? Então, essa é uma boa dica aí para todos os nossos ouvintes do Brobot Podcast que orbitam esse universo de transporte de passageiros, transporte de cargas, sempre ouvir o cliente e estar atento ao momento que você toca o cliente, né? Que muitas vezes dentro de casa o cliente não consegue ter essa percepção. Ô João Luiz, com relação à história, né, do Grupo Santa Cruz, vocês fizeram várias aquisições no meio do caminho, né? Foram talvez aí dezenas de aquisições. De onde veio isso? Por que crescer por aquisição? O que você tem para contar para a gente nesse sentido? Porque normalmente linhas de ônibus são, no caso, concessões. Ou seja, é concessão da, vamos dizer, hoje em dia da, como é que chama aí? Artesp. No caso quer dizer, Minas Gerais como é que chama? É CETOP, e no caso de linhas federais como é que chama? A NTT. Então você acaba, vamos dizer assim, nós procuramos focar, crescer sempre nos clientes
próximos nós. Quer dizer, clientes que dão sinergia, que, no caso, agregam para você ter um custo mais baixo e com maior, no caso, rentabilidade, entendeu? Então, você tem, vamos dizer, eu tenho 10 ônibus fazendo uma linha, ele tem mais 10. E é no mesmo trecho, algumas cidades atendemos em conjunto. Talvez eu toque, em vez de 10 mais 10, com apenas 15 eu faço tudo, entendeu? E também o número vamos dizer, como é que chama? Agências, de guichê. Ele tem lá, eu tenho 5 cidades em comum com ele. E nessas 5 cidades eu tenho guichê duplo, e passa a ser um guichê só, um atendimento só. E isso daí baixa custo e aumenta a margem, lógico. Então a gente procura a crescer vamos dizer, nas áreas que dão essa energia. Senão, se for muito longe, muito fora de mão, a gente prefere nem ter o seu. Legal. Então, essa questão de sinergia de operação, sinergia de custo. E dentro desse processo, né, de aquisição, a gente sabe que uma empresa com décadas de história, como a Aviação Santa Cruz, ela tem princípios, tem valores, é uma empresa com bases sólidas. Num processo de aquisição, como fazer a integração, o acolhimento, né, de uma adquirida para que ela respire e viva os valores do Grupo Santa Cruz? Olha, nesses 65 anos, nós adquirimos, rapaz, eu não tenho o número exato, mas em torno de 35 a 40 empresas, mais ou menos, entendeu? Empresas menores, maiores, foi uma série de empresas aí. Mas a gente sempre procurava adquirir, primeiro, trazer o pessoal deles, o nosso pessoal, quer dizer, os gerentes, no caso, supervisores, inspetores, iam para lá e, ao mesmo tempo, trazer o pessoal deles para trabalhar com nós também ali, e sempre demorava aí de 1 a 2 anos, tá, 3 anos, para poder adquirir outra. Até o pessoal, até a gente ter a empresa bem mais, vamos dizer, aculturada com a nossa. Mas o que nós temos, os meus pais sempre foram muito católicos, então princípios cristãos, sempre foi, princípios de respeitar muito os nossos colaboradores. Inclusive, nesses 65 anos de empresa, nós temos uma grande parte do nosso pessoal tem mais de 30 anos, 40 anos de empresa. Eu tive alguns funcionários que entraram na empresa e só tem aposentou com um registro na carteira. Ele só trabalhou na Santa Cruz, desde guardinha mirim até se aposentar. E automaticamente eles transmitem tudo isso aos nossos usuários, nossos passageiros, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa, vamos dizer, mesmo para adquirir algum ônibus nosso, alguma coisa, eles procuram saber dos outros empresários ou dos próprios funcionários, né? Como é que é o ônibus, como é que funciona, como é que é isso. Então ele já vem com uma série de informações. Chega lá, não, eu vou comprar, porque a gente quer isso. Não, eu já sei que você faz isso, faz aquilo, entendeu? Então, e isso daí a gente procura transmitir a todos, né? E dentro da empresa, os nossos clientes internos, vamos dizer assim, sabe exatamente o que ele tem que fazer, sabe tudo. A gente é jogo aberto, transparente, muito claro, sabe as metas, aonde a empresa quer chegar, ele sabe vamos dizer, a missão dele. Então a gente é uma empresa madura, vamos dizer, então consegue fazer isso tudo com muito mais, já vem de uma cultura, né? Então a cultura é de cuidar da equipe, dos colaboradores, com metas claras, para que isso reflita uma experiência positiva do cliente, né? Exatamente. Muito legal. Você sabe que, por curiosidade, uma vez eu conheci um senhor aqui em Araras que é aposentado da Aviação Santa Cruz. E ele falou que os filhos lembram com muito carinho dos finais de ano, que a dona Sofia ia lá levar os presentes, os kits para as crianças. E eu me lembrei disso, de você falando sobre isso, né? Que ele falou que os filhos eram muito impactados, né, por essa presença do interesse sincero pelo familiar, pelo motorista, né? Isso fez parte. A minha mãe, quer dizer, quando a empresa iniciou, né, lá na década de 60, por aí, quer dizer, 58, né, que se começou. Mas aí ela ia de casa em casa. Isso aí. A partir do mês de outubro,
entendeu? Viajava, ia de casa em casa, da casa de todos os funcionários, seja ele motorista, lavador, cobrador, então qualquer um. Ia na casa de todos, levava uma cesta de Natal e presente para os filhos. E depois a empresa começou a crescer, as minhas irmãs iam, e depois os netos também iam na casa dos funcionários. O próprio Gustavo, meu filho, visitou vários, e ele e mais os primos, né? Filhos das minhas irmãs, dos meus irmãos, iam visitar. E a minha mãe levava uma, como é que chama, assistente social, a minha irmã, para ver como é que estava lá, se a esposa do motorista cuidava bem dele, cuidava bem da casa, dos filhos, se punha para estudar. E ao mesmo tempo, as esposas já transmitia alguma coisa, se a empresa estava cuidando bem, se tinha algum quer dizer, gerente, ou algum inspetor fazendo certo, fazendo errado. E minha mãe trazia essas notícias todas, né? Olha, é melhor ver isso, ver aquilo, vamos corrigir isso, vamos melhorar nisso, vamos melhorar naquilo. E, inclusive, minha mãe, algumas esposas lá e tal, também ela era firme, aquelas esposas, que era mais largada e tal, espera um pouquinho, minha filha, porque você precisa melhorar o seu esposo, precisa chegar em ordem lá, tratar, papai, entendeu? Que legal! Então a gente fazia isso como uma integração família-empresa. E aí teve uma época que levava a família dos funcionários, os filhos todos, davam lá um lanche, alguma coisa, faziam umas palestras para a família e punham os filhos todos dentro do ônibus, dava uma volta, passava no como é que chama, lavador automático, os filhos dos funcionários, para os filhos saber onde o pai trabalha, como faz, e cada um, né? Então, valorizar o emprego do pai, da mãe. Sim. Então os filhos se sentem, né? Acolhidos, né? Acolhidos pela empresa. Isso a gente fez há um bom tempo. E o impacto? Hoje em dia eu não acho que não dá mais para fazer, não tem feito isso. Mas que legal, porque isso de fato, né? Até pegando o gancho, Dona Sofia fazia isso com as famílias dos colaboradores, depois das irmãs, depois dos netos. Então essa escadinha de cuidar de gente, a gente vê hoje no Grupo Santa Cruz, né? Sucessão é um grande desafio das empresas médias e grandes, né? Então, esses pequenos gestos criam uma cultura, né, de trazer a família para dentro, de transmitir o valor de cuidar dos funcionários, de demonstrar esse interesse pela família. E o que mais que fez parte assim do processo de sucessão quando a gente fala, né, da Santa Cruz? Sucessão, rapaz, como nós somos 11 irmãos, 42 família sobrinhos, nós tivemos que criar algumas barreiras para os netos, entendeu? Tá. Porque se começa a entrar muito neto, ciumeira, e a gente sabe como é que é. O meu pai mesmo falava, olha, todos vocês são do mesmo sangue, vão se casar um dia, e aí fica mais difícil, porque nem sempre a esposa ou o marido, né, vai falar a mesma língua e tal. Então é um pouco difícil aí, né? O que nós criamos? Uma série de barreiras, mas quem queria trabalhar na empresa aí começava de baixo. Ele tinha que ser ele passava em todos os setores, iniciando por ser bagageiro de ônibus. O Gustavo foi bagageiro, a minha filha trabalhou um ano só na empresa, mas vários netos trabalharam, passaram por vários setores, mas lá embaixo, começou tudo de baixo, entendeu? E aí e acabou, e cada um, a gente sempre incentivou para cuidar da vida deles. Então a maioria hoje são empresários, cada um é no seu setor. Eu tenho sobrinho que tem concessionária Volare, tem outros sobrinhos que são médico, dentista, tem uma série de coisas aí, entendeu? Até, vamos dizer, eu tenho sobrinha, até no caso, cientista, vamos falar. Então, cada um seguiu a sua vida, mas sempre com esses, vamos dizer, princípios básicos, valores da família, que nós sempre, isso sim, a gente fez questão. Inclusive, até hoje,
a família viaja uma vez por ano, tem um encontro em um hotel grande aí e tal, porque nós somos em 130 hoje, a família é muito grande, netos, bisnetos e tal, entendeu? Mas, lógico, não consegue todos, mas aí de 80 a 100 pessoas vai. Que legal! Porque todos não consegue ir, mas tem um encontro anual, todo mundo se dá muito bem, nós fomos adquirindo das irmãs, a partir de 2007, né, em 2010, adquirimos de várias irmãs e tudo mais, porque você tem que diminuir, porque é muita gente, entendeu? E a empresa é uma só. Inclusive agora, nesse ano, nós perdemos um irmão em 2015 e outro irmão em 2020. E agora, nesse ano, a partir de 1º de setembro, já adquirimos de 6 sobrinhos, os filhos dele. Então, acabou ficando eu, o Geninho e o Francisco. E uma sobrinha, que o marido tem lá alguns, como é que chama, probleminha e tal, e ela não quis vender de jeito nenhum, então ela acabou ficando. Então ficou apenas 3 famílias e uma sobrinha, legal. 4, entendeu? Então ficou menos, mas houve um planejamento, né? Não foi um assunto, que são conversas difíceis que são importantes ter no âmbito empresarial quando a gente mistura a família, né? Mas são decisões tomadas com base olhando no futuro, né? Exatamente. E decisões é muito clara, muito transparente. Você pode consultar qualquer um dos 6 sobrinho meu, como é que foi a negociação. Então, estão todos satisfeitos. Legal. Nós que ficamos também estamos satisfeitos, entendeu? Então, o jogo é muito aberto, muito transparente, muito claro, com muita clareza, entendeu? Que legal. Então, a gente tem que ser honesto, correto. Primeiro, ser honesto com você mesmo e depois ser honesto com o seu próximo, entendeu? E seja ele quem for, seja sobrinho, irmão, irmã, pai, mãe, e também comercialmente falando, a gente joga muito limpo com os nossos clientes todos, seja ele um comprador de ônibus, seja ele passageiros, indústria, seja ela o que for, né? Entendeu? A gente tem que jogar muito, muito transparente. E o meu pai dizia sempre o seguinte: perca tudo, mas não perca o nome, meu filho. Perca a roupa do corpo, mas não perca o nome, porque você consegue fazer tudo de novo. E isso nós levamos para nós, graças a Deus. Para construir uma reputação leva muito tempo. Para perder leva muitos anos. Para arranhar, perde em 2, 3 segundos. É isso aí. Infelizmente é assim. Muito legal, João Luiz. E falando um pouco aí de passado, né? Quando você olha aí desses 65 anos, qual foi o período mais desafiador, o maior desafio que a Aviação Santa Cruz já passou, olhando tanta coisa que vocês já viram acontecer? Não, a Santa Cruz teve vários momentos de auge, momentos que ganhou bastante, tal. Eu me lembro de 76, se não me engano, era plano Funaro, né, no governo Sarney, que nós tínhamos batido um veículo de uma empresa, a Transul, que era uma empresa nossa lá, e nós fomos, como é que chama? Laércio, que já faleceu em 2020, foi na fábrica Mercedes-Benz, na época, e aí ele acabou, por causa desse ônibus, precisava fazer alguma coisa lá e tal, e aí ele reclamou lá que a Mercedes precisava atender melhor e tal. Falei, não, faz um planejamento, vê quantos veículos vocês querem aí, e nós vamos atender. Aí nós temos um planejamento para 12 meses, acho que de 120 veículos, achando que eles iam aprovar 60. Isso lá em 70 e pouco. Lá em 76. Uau! Era um bom volume. Aí, em final de 75, mas aí nós pedimos até, vamos dizer, caminhão, para um outro, para um, como é que chama? É cunhado meu que fala, né? Pedimos 120, precisa aprovar em 60. Aprovou 120, rapaz. E agora? E aí, como é que nós vamos comprar tudo isso? Aí veio esse plano Funaro aí, né? Um plano que congelou os preços. Rapaz. O preço da passagem ou o preço do caminhão? Ou o preço do ônibus? O preço de todos os veículos, tudo, ficou tudo congelado. Entendeu? E aí nós começamos a receber ônibus. Eu me lembro que a gente vendia um ônibus, eu não me lembro exatamente aqui, será que foi 86, né? 86, Nós chegamos a vender carro 81 no valor que eu recebi um 0 quilômetro.
82, entendeu? Então ganha muito dinheiro. Que legal. Muito. Então esse foi um momento Por exemplo, positivo. nós construímos a garagem de Araras, a garagem de Alfenas, entendeu? O negócio foi... Olha que a empresa interessante. ganhou muito dinheiro. Sim. Agora teve outras épocas também que já passamos por maus bocados. Agora mesmo em 2015, aí, 2014, foi posto um CEO lá na empresa, e o conselho e tal, e aí nós compramos demais, exageramos nas compras, e aí entrou, e a Dilma, quando ganhou as eleições, o país parou. Nós tínhamos 380 ônibus, se eu não me engano, é isso mesmo, fazendo indústria, fábricas na época. E aí parou, do dia para a noite, é 180, 200. E aí meu filho, e o Finame é 72 meses para pagar e tal. Passamos por poucas e boas, que é prorrogar prazo, voltar no banco, voltar lá de chapéu na mão, o banco te tratar ali, né? Porque quando você tem dinheiro, faz tudo. Ele te quer. E aí, difícil, mas graças a Deus conseguimos sair de tudo isso, entendeu? Aí vendemos o Expresso é brasileiro, entendeu? E aí, graças a Deus, em 2020, a pandemia chegou e o nosso movimento do dia para a noite caiu 85,2%. E em março de 2020. Foi em fevereiro que, né? Não, é dia 13 de março que deu anúncio. Que deu anúncio. Eu sei que naquele mês lá, eu sei começando. Quer dizer, ou seja, nós tínhamos de 80 a 90 partidas de São Paulo diária. Caiu de 12 a 15 partidas diárias. Então parou todos os ônibus, parou tudo. Graças a Deus nós tínhamos um caixa bom, estávamos bem, mas tivemos que mandar 380 pessoas embora. Uau! Entendeu? Chegaram a ter quantos veículos? Depois começamos a recontratar no final do ano, e aí em 2022, fevereiro, março, também voltou quer dizer, a fase 2, mandou uns 30, 40 embora de novo. Então o empresário não é fácil. Para ser empresário nesse país não é fácil, é muito difícil. Tem muita coisa que está no nosso controle, que a gente tem que investir tempo e energia, mas tem que lidar também com coisas de cenário macro que é desafiador. Você imagina, né? Financiamento de ônibus para pagar, Finame que seja, do nada, de algo que com certeza não estava no orçamento 2020, essa queda de receita, né? E por uma situação de força maior, teve que reorganizar. Então, muitas vezes a gente vê, né, que empresas antigas, elas são muito lentas para tomar decisão. E muitas vezes, a hora que sacode ali a bananeira... E nós temos vários, inclusive hoje em dia, tem amigos nossos, empresários, até maior que nós, que está passando por situações delicadíssimas. Sim. Mas que legal que vocês estavam estruturados financeiramente e tomaram as decisões que eram necessárias tomar rápida. Isso daí eu tenho que parabenizar o meu irmão Francisco, que é o mais novo, que está hoje na gestão, e ele que realmente tomou. Em 90 dias nós ajustamos, ele e mais a equipe toda. A equipe, ele é muito bacana, ele é o que puxa tudo. Mas a equipe, nós conseguimos ajustar. Eu sei que em julho, começou dia 13 de março, né? Em julho já estava ajustado o custo entendeu? Em 90 dias ajustamos o que custava, o que gastava. Então segurou. Só que gastamos uma grana para poder... Por acaso em ordem. E indenizamos todo mundo, entendeu? Foi um investimento mais ou menos em torno aí, em torno de 10 milhões de reais para poder... Sorte que nós tínhamos vendido o Expresso brasileiro e aí deu para pagar todas as contas e não ir para banco, porque quando você vai para banco a coisa fica difícil. E teve outros empresários que acho que precisou pegar dinheiro em banco, hoje em dia está numa situação... quer dizer, muitos que já ficou pelo caminho, teve que vender, fazer algumas coisas. Outros conseguiram sobreviver aí. Muito bem. Muita coisa aconteceu nesse período todo, hein, João Luiz? Que coisa. Ser empresário não é fácil, viu? Tem que estar atento constantemente e não deixar a coisa ir embora, entendeu? Tomar decisões rápidas. Rápidas e estar atento. Tá atento. Muito bem. Que conselho você daria para um
um profissional hoje, por exemplo, que está iniciando no segmento de gestão de transporte, gestão de frota, gestão de pessoas, de transporte rodoviário de pessoas também, que conselho você daria aí, com tanta experiência, com tanta história, se você resumir assim, né, algo que você falaria para Sofia, né, para sua neta? Sofia, ó, se você for trabalhar com isso, esteja atenta a esses pontos. Não, em primeiro lugar, ele tem que, vamos dizer assim, eles têm que trabalhar no setor, conhecer o setor. Tá. Porque tudo aquilo que você não conhece, você vai pagar um preço para você aprender. E às vezes esse preço é muito caro, seja ele em saúde, em dinheiro, sabe? Porque a pessoa tem que ter prática daquilo que faz, entendeu? Então ele precisa de conhecer. Eu mesmo vendia muito ônibus na empresa e vendia, às vezes a pessoa trabalhou em qualquer outro segmento que não seja de ônibus. E ele nunca, e ele era, no caso, funcionário, empregado, ele nunca geriu o negócio dele. Ia lá comprar um ônibus para começar o negócio. E muitas vezes ele tinha lá um valor que ele recebeu lá, quer dizer, indenização, né, e tal. E aí ele comprava pelo valor total. Ele tinha 100, comprava um ônibus de 100. Normalmente ele voltava e não conseguia, entendeu? Por quê? Porque ele já gastou tudo inicialmente. E eu sempre aconselhava o seguinte: compra um ônibus a metade do valor que você tem. Você tem 100, compra um ônibus de 50. Vai aprender a trabalhar, porque você vai pagar. Você vai pagar para você aprender. E como eu tenho sobrinhos bastante, eu sempre falei, você vai pagar para você aprender, meu filho. Você tem que... Então, você tem que subir a escada pelo primeiro degrau. Começa devagar, começa de baixo. Então, vai lá aprender, aí você consegue chegar. Já não começa do meio, por exemplo, quando você vê, você cai mesmo, entendeu? É isso aí. Então, ônibus é um setor meio, vamos dizer assim, a pessoa tem que conhecer. Como é qualquer outro, mas o ônibus é meio específico, né? Quer dizer, diesel, pneu, peças, passageiro, e é prestação de serviço, né? Então, é muita gente trabalhando. Você tem que ter uma certa prática, senão você não consegue, não. É difícil. Então, a melhor forma é umbigo no balcão e aprender. Aprender buscar primeiro, conhecimento para depois. Quer dizer, no caso, adquirir alguma coisa. Né? Muito bem. E é muito interessante, né, quando a gente vê empresas de tantos anos, o legado que isso deixa, né, em princípios, valores, pessoas, o custo de aprendizado. Muitas vezes os principais aprendizados já ficaram lá atrás. Então, isso já está na bagagem, né? Hoje os acertos são muito maiores que os erros. Olhando por esse ano. E ao mesmo tempo a gente acaba até esquecendo, para te falar a verdade, muita coisa. Mas você fazia assim, eu fazia, você já nem lembra mais, né? Porque a idade vai chegando. Assim, né? E aí, uma vez você me falou isso, falou aquilo, eu falei, você fica até meio. Muito bem. E falando um pouco do futuro, João Luiz, o que você enxerga? Como vai estar esse segmento daqui 20, 30, 50 anos? Né? Vocês que têm uma história olhando para trás, olhando o retrovisor, tem uma jornada longa. Mas e o futuro? O que você vislumbra? O que tem, vamos dizer, o ônibus é um setor que o pessoal antigamente dependia muito mais do ônibus. Cada vez eles estão menos dependentes, eu acho, entendeu? Porque antigamente existia muita gente morava na zona rural, nas fazendas. Hoje em dia todo mundo tem carro, tem moto, tem uma outra coisa, internet, que compra tudo pela internet, não precisa viajar, não precisa nada. Então, vamos dizer, tem reduzido muito a quantidade de, vamos dizer, usuários. Tanto é que eu falei para você, na pandemia, muita gente ficou em casa. Então, ele aprendeu uma outra forma dele não precisar viajar, entendeu? Ele dá um jeito de fazer da casa dele, dá um outro jeito, entendeu? Ou viaja menos. Antes ele ia 10 vezes no mês, hoje ele vai 2, entendeu? Então, esses 20% mesmo dos passageiros que caiu, nós temos procurado outras alternativas. Inclusive os nossos agenciadores, coisa que nós não fazíamos,
foi chamado lá no ano passado, não, acho que foi início desse ano mesmo, e conversamos com todos, para eles irem atrás de um outro tipo de passageiro, porque eles são, no caso, comissionados, entendeu? Então, eles têm ido nas, como é que chama, prefeituras, para levar os doentes das cidades menores, das cidades maiores, entendeu? Nós temos ônibus, e aí eles levam 8, 10 pacientes quer dizer, veículo cedo. Aí tem que esperar até 5 horas da tarde para ir embora. Enquanto que os outros já desocupou às 10, ao meio-dia, às 2. E nós temos vários ônibus, e esse ônibus anda com uma capacidade ociosa, entendeu? Aí foram oferecer esse serviço e nós já pegamos várias prefeituras, principalmente no sul de Minas Gerais, quer dizer, no sul de Minas nós atendemos pelo menos acho que umas 70 cidades lá. Uau. E aí tem ido nessas prefeituras, já fizemos convênios com várias delas, entendeu? E aí, inclusive, os passageiros adoram, gostam. Por quê? Porque ele acaba de ser atendido, ele vai embora, ele não precisa ficar. E aí, isso barateia para a prefeitura e agrada o usuário. Exatamente, entendeu? Então, a maneira de arrumar novos clientes. Estamos tentando arrumar de tudo quanto é jeito pessoas para ocupar, ou seja, melhorar o índice de ocupação, entendeu? E, logicamente, a nossa marcha, né? Muito bem, e é interessante, né, que existem oportunidades dentro de casa, né, por exemplo, olhando um indicador, taxa de ocupação. Pô, o que eu posso fazer? A casinha, pensar formal é o quê? Não, tem que vender mais bilhetes na rodoviária. Mas não, existem outras oportunidades na hora que a gente olha, né, o problema para o outro lado. Inclusive, nós fizemos o seguinte, como hoje em dia tem muito esse negócio de o pessoal levar de carona, ou como é que chama? Como é que chama aí? BlaBlaCar e tal, e outros mais. Aplicativo de carona. Que leva, né? Aí, nós instalamos em várias universidades, viu? Um totem nosso que você compra passagem. Então, o estudante tem um desconto especial dentro da faculdade para ele adquirir a passagem. Entendeu? Fizemos convênios com várias universidades. Eu sei que, acho que no sul de Minas tem algumas, e aqui em Botucatu, em várias cidades aí que nós temos onde também, para aqueles lados lá, entendeu? Então, os alunos, ele tem lá, mas aí o dia que não tem a carona, o amigo, ele pode comprar passagem dentro da própria universidade, e nós instalamos uns totem que eles compram as passagens lá. Muito legal. É uma maneira de você arrumar mais gente, porque senão eles vão procurando outros meios, entendeu? Legal. Então, o futuro é analisar essas oportunidades, né? O que tem de indicadores que são possíveis de serem analisados, o que pode ser feito com relação àquele problema. E no futuro distante, assim, como que você vê o mercado daqui 30, 50 anos? Você acha que esses aplicativos vão aumentar e o segmento vai diminuir? Porque tem muita coisa que parece que vai mudar, que vai ter uma disrupção, mas tipo, o Netflix mudou o mercado das locadoras. Mas eu acredito que tem muita coisa ainda que é tradicional, que empresas sólidas, ou elas vão se reinventar ou vão se adaptar, mas que o mercado maduro ainda vai existir. Que sempre se adaptar. É que nem eles falam do trem agora de Campinas, São Paulo, que vai tirar o movimento e tal. E nós temos essa, vamos dizer, exceção lá, né? Mas, quer dizer, quando tinha 20 e poucos anos, né? Quando saiu como é que chama? Metrô em São Paulo, as linhas urbanas iam acabar. Não acabou nada, está tudo aí, está tudo indo, entendeu? E também o trem de Campinas, São Paulo, a hora que vier, vai também. A única coisa é que você tem que se adaptar ao novo sistema, ao novo mercado. Mas, de uma maneira geral, os ônibus, o setor já está muito maduro. Eu acho que, vamos dizer, tem muitos meios, muita coisa, e tem vários entrantes, vamos dizer assim. Seria como é que chama? Buser, agora tem a Flixbus, né? Flixbus,
entendeu? Isso aí são fundos internacionais com muito dinheiro e eles contratam empresas daqui, eles são apenas uma, como é que chama? Plataforma e contratam empresas de fretamento. E aí o cara tem que adaptar, a pessoa tem que adaptar o ônibus para fazer esse tipo de transporte. Mas, vamos dizer, nós, as empresas que estão cadastradas, regulamentadas, que somos obrigados a levar, vamos dizer, no caso, recolher todos os impostos, que não é pouco, é bastante, 18% de, como é que chama, ICMS, depende do estado, é mais, é menos, entendeu? Tem mais taxas rodoviárias, outras coisas mais lá, e levar as pessoas aposentadas, 2 é por veículo, mais 50% de todos os outros aposentados que for, entendeu? Mais o jovem de 15 a 29 anos em situação vulnerável, mas não sei o quê. Sei que tem uma série de coisas que nós temos que cumprir isso tudo. Enquanto que esses aplicativos que têm esses dois, eles não fazem nada disso, entendeu? E outra coisa, eles alegam que são, que é um, como é que chama? É turismo, mas não é. É um fretamento, mas todos com o mesmo objetivo, é no mesmo horário para ir para aquele local, entendeu? E isso é concorrência desleal. Eles procuram nos melhores dias, os melhores horários e as melhores linhas. Linha que a gente tem movimento fraco, que ninguém quer, a gente tem que fazer a boa e a ruim também. Eles não, eles só querem ir nas boas. Só no filé mignon, carne de pescoço ninguém quer. E não, quer dizer, recolher nada. Então a gente tem ido de encontro a isso, quer dizer, combatido bem e graças a Deus estão indo. Vamos ver até quando. Agora, realmente o setor é um setor maduro e cada vez vai diminuir mais, eu acredito. Entendeu? Setor de transporte regular de passageiros. O que, por um outro lado, a diminuição pode não ser ruim para a empresa em si, né? Porque empresas sólidas, que têm flexibilidade, que conseguem inovar, elas conseguem continuar vivas, né? E quem está ali mais ou menos que pode ficando no caminho. Sim, realmente é verdade. Mas, graças a Deus, a gente inova constantemente. Estamos, vamos dizer, muito menores do que já fomos, porque compramos nós éramos, no caso, 11, hoje somos em 3 praticamente, né? Então, mas estamos firmes, estamos tranquilos. Vocês chegaram a ter quantos veículos na época máxima? Santa Cruz, vamos dizer, é o grupo Santa Cruz como um todo, porque nós 5 irmãos tínhamos uma empresa chamada Multiparte. Essa empresa tinha participação em outras empresas, 50%, 75%, depende né? E aí chegamos em torno de, quer dizer, 1.000 veículos. 1.000 veículos, uau! Era uns 600 e pouco na Multiparte, mas ônibus é muito antigo, ônibus é mais velho, ônibus antigos e tudo mais, e no caso seria fretamento e linhas urbanas, né? E a Santa Cruz, com os ônibus sempre melhores, mais novos, tinha em torno de uns 450, por aí, entendeu? E aí... quer dizer, e sempre com linhas de ônibus. O grosso dela sempre foi linha de ônibus, entendeu? É isso aí. Muito bem. E interessante você comentou sobre o passado, sobre o futuro, e teve pessoas, então, que tiveram um único registro na carteira, Viação Santa Cruz, e também eu soube que formaram empreendedores lá dentro também, né? Que o João Naves, lá da Rodonaves, teve uma história com vocês no início? Ele, né, quando ele iniciou com nós lá, ele já tinha um negócio de carga, encomenda, porém era uma como é que chama? Bicicleta, e lógico, acho que o carro dele, alguma coisa. Mas depois, com o tempo, ele trabalhou com nós, acho que eu não sei precisar aqui, mas em torno de uns 5 anos, mais, 8 anos, eu não lembro, né? Mas, e aí, depois disso, ele acabou ficando independente. Hoje ele está muito bem, ele cresceu muito, ele tem os filhos que ajudam, né? E ele também é um empreendedor nato, né?
Quer dizer, e além deles, os nossos sobrinhos todos também viraram empreendedores. Legal. Entendeu? Todos eles estão muito bem hoje em dia, né? E é isso aí. Eu acho que a gente tem que ir passando isso aí. E inclusive motoristas nossos, eu tenho vários motoristas que saiu, que hoje tem 8 ônibus, 10 ônibus, 15 ônibus, que fazem, no caso, fretamentos. Entendeu? Vans, etc. Eu costumo dizer que o sol nasceu para todo mundo. Todo mundo tem o direito de ter alguma coisa, de ser alguma coisa, de fazer. Né? Por isso que empresas com valores, princípios sólidos conseguem contaminar, né? No bom sentido, conseguem motivar outros a desenvolverem outros negócios. E fazer parte, né, da história, olhar para o passado com gratidão, com certeza. O João deve olhar com carinho o passado, tudo que viveu lá com vocês. E para vocês também é uma fonte de orgulho, né? Ter tido essa situação. Esses ex, vamos dizer, colaboradores nossos, né? Eu já vendi muito antes, eles voltam a comprar os nossos veículos. Fica o relacionamento. Mais velhos. E vão cuidar da vida deles. E também pede dica, como é que faz isso, como é que faz aquilo. E aquilo que a gente pode ajudar. Tudo bem. Legal. Você sabe que eu vejo que na minha trajetória profissional até é um grande privilégio e eu fico muito feliz em poder estar com pessoas como você. Todo episódio eu aprendo muito, né? Conversando diretamente aí com empreendedores do segmento de transporte, seja rodoviário de carga, seja de passageiros, porque faltou esse pedacinho na minha trajetória de ter tido uma experiência numa grande empresa, né? Eu comecei meu primeiro negócio com 16 anos, cheguei a trabalhar com meu pai numa empresa bem pequena antes, mas eu vejo que faltou esse pedaço, sabe, de alguma experiência em alguma outra empresa para aprender processo, aprender valor, aprender princípio, fazer a coisa acontecer. E eu fico muito feliz em ter essa oportunidade, né, de estar conversando com pessoas como você, onde com certeza fica um pouco de tudo que a gente aprende aqui faz parte da construção, né? Ainda sou jovem, acho que tem bastante coisa ainda por vir e para mim é uma fonte de inspiração. Agradeço muito aí seu tempo, todo o cuidado que você teve em aceitar nosso convite, em vir aqui para Araras para conversar sobre isso e contribuir aí com os nossos espectadores. Eu também, quer dizer, eu realmente eu não sabia que eu viria aqui fazer isso. Tá? Eu sabia que eu ia bater um papo com você, mas agora eu cheguei aqui, microfone, tudo isso, quer dizer, para mim é meio, né? Ô Gustavo, botou seu pai no Marapuca, hein? Assustou um pouco, mas olha, foi, quer dizer, está sendo um grande, vamos dizer, prazer estar aqui. E agradeço muito você, parabéns, gostei demais. E estou vendo que você tem uma empresa aí promissora, está muito bem, eu vi aí o pessoal todo seu, parabéns. Obrigado. E tenho certeza que você vai ser um quer dizer, grande empresário no futuro. Obrigado pelos votos. Já quer dizer, está sendo, né? Mas vai ser, quer dizer, muito maior. Tem muita coisa ainda que a gente pode fazer. E até já contei isso para alguns clientes, né? Quando a Borobot foi concebida, eu olhei, o Meir olhou, dentro da carteira de relacionamento, quem que eram os empresários do segmento que merecia, de fato, né, a nossa energia, a gente desenvolver um negócio. Porque a gente atende clientes de diversos segmentos, principalmente nos outros negócios, bookkeepers, na própria Galáxia Telecom. Mas a gente via que quem está envolvido com transporte são pessoas acessíveis, são pessoas que são inteligentes, que recebem com carinho os fornecedores, que compartilham as dores, que têm uma certa união entre o segmento, né? Por exemplo, existem os sindicatos patronais das transportadoras que eles se conversam, o de ônibus também com certeza acontece isso. Então, quando a gente vislumbrou, né, existiam várias oportunidades, vários problemas que mereciam a atenção de ser resolvido com tecnologia, mas esse olho no olho e essa característica do transportador, dos donos de empresas de aviação, a gente viu que merecia de fato o nosso esforço em conseguir apoiar, porque são pessoas de fato aí que levam o país para frente, né, que tem desafios gigantes, que a gente sabe como é desafiador ser empreendedor no Brasil, e para nós é uma alegria poder servi-los de maneira tão intensa, né, que todo dia estamos aí ombro a ombro
para poder lidar com a ineficiência dos órgãos autuadores quando a gente fala das multas, Exatamente. a ineficiência das prefeituras quando a gente fala do nosso produto de nota fiscal de serviços, mas estamos aqui sempre para ouvir as dores e para poder servir, para poder caminhar junto. Então, é um grande fonte de aprendizado. Obrigado, João. Obrigado Valeu. você por Tamo tudo. junto. Obrigado. Parabéns, né, mais uma vez. Valeu. Obrigadão. Até mais, pessoal. Obrigado por ter assistido até o final e até o próximo episódio. Um abraço.